Seção 6ª. Da repartição das receitas tributárias. Artigo 157. Pertencem aos Estados e ao Distrito Federal. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre Renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 20% do produto da arrecadação do imposto que a União instituir no exercício da competência que lhe é atribuída pelo artigo 154, inciso 1º. Artigo 158. Pertencem aos municípios. Inciso 1º. O produto da arrecadação do Imposto da União sobre Renda e proventos de qualquer natureza, incidente na fonte sobre rendimentos pagos, a qualquer título, por eles, suas autarquias e pelas fundações que instituírem e mantiverem. Inciso 2º. 50% do produto da arrecadação do Imposto da União sobre a Propriedade Territorial Rural, relativamente aos imóveis neles situados, cabendo a totalidade na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3º. Inciso 3º. 50% do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre a propriedade de veículos automotores licenciados em seus territórios e, em relação a veículos aquáticos e aéreos, cujos proprietários sejam domiciliados em seus territórios. Inciso 4º. 25%. Alínea A, do produto da arrecadação do Imposto do Estado sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação. Alínea B, do produto da arrecadação do imposto previsto no artigo 156-A distribuída aos Estados. Parágrafo 1º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4º, alínea A, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 65%, no mínimo, na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços, realizadas em seus territórios. Inciso 2º. Até 35%, de acordo com o que dispuser lei estadual, observada, obrigatoriamente a distribuição de, no mínimo, 10 pontos percentuais com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos. Parágrafo 2º. As parcelas de receita pertencentes aos municípios mencionadas no inciso 4º, alínea B, serão creditadas conforme os seguintes critérios. Inciso 1º. 80% na proporção da população. Inciso 2º. 10% com base em indicadores de melhoria nos resultados de aprendizagem e de aumento da equidade, considerado o nível socioeconômico dos educandos, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 3º. 5% com base em indicadores de preservação ambiental, de acordo com o que dispuser lei estadual. Inciso 4º. 5% em montantes iguais para todos os municípios do Estado. Artigo 159. A União entregará. Inciso 1º. Do produto da arrecadação dos impostos sobre renda e proventos de qualquer natureza e sobre produtos industrializados e do imposto previsto no artigo 153, inciso 8º, 50%, da seguinte forma. Alínea A, 21,5% ao Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal. Alínea B, 22,5% ao Fundo de Participação dos Municípios. Alínea C, 3%, para aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, através de suas instituições financeiras de caráter regional, de acordo com os planos regionais de desenvolvimento, ficando assegurada ao semiárido do Nordeste a metade dos recursos destinados à região, na forma que a lei estabelecer. Alínea D. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de dezembro de cada ano. Alínea E. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de julho de cada ano. Alínea F. 1% ao Fundo de Participação dos Municípios, que será entregue no primeiro decêndio do mês de setembro de cada ano. Inciso 2º. Do produto da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados e do imposto previsto no artigo 153,
Inciso 8º, 10% aos estados e ao Distrito Federal, proporcionalmente ao valor das respectivas exportações de produtos industrializados. Inciso 3º. Do produto da arrecadação da contribuição de intervenção no domínio econômico prevista no artigo 177, parágrafo 4º, 29% para os estados e o Distrito Federal, distribuídos na forma da lei, observadas as destinações a que se referem as alíneas C e D do inciso 2º do referido parágrafo. Parágrafo 1º. Para efeito de cálculo da entrega a ser efetuada de acordo com o previsto no inciso 1º, excluir-se-á a parcela da arrecadação do imposto de renda e proventos de qualquer natureza pertencente aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, nos termos do disposto nos artigos 157, inciso 1º, e 158, inciso 1º. Parágrafo 2º. A nenhuma unidade federada poderá ser destinada parcela superior a 20% do montante a que se refere o inciso 2º, devendo o eventual excedente ser distribuído entre os demais participantes, mantido, em relação a esses, o critério de partilha nele estabelecido. Parágrafo 3º. Os estados entregarão aos respectivos municípios 25% dos recursos que receberem nos termos do inciso 2º do caput deste artigo, observados os critérios estabelecidos no artigo 158, parágrafo 1º, para a parcela relativa ao imposto sobre produtos industrializados, e no artigo 158, parágrafo 2º, para a parcela relativa ao imposto previsto no artigo 153, inciso 8º. Parágrafo 4º do montante de recursos de que trata o inciso 3º que cabe a cada estado, 25% serão destinados aos seus municípios, na forma da lei a que se refere o mencionado inciso. Artigo 159-A. Fica instituído o Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, com o objetivo de reduzir as desigualdades regionais e sociais, nos termos do artigo 3º, inciso 3º, mediante a entrega de recursos da União aos Estados e ao Distrito Federal para: inciso 1º, realização de estudos, projetos e obras de infraestrutura; inciso 2º, fomento a atividades produtivas com elevado potencial de geração de emprego e renda, incluindo a concessão de subvenções econômicas e financeiras; e, inciso 3º, promoção de ações com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico e à inovação. Parágrafo 1º. É vedada a retenção ou qualquer restrição ao recebimento dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 2º. Na aplicação dos recursos de que trata o caput, os estados e o Distrito Federal priorizarão projetos que prevejam ações de sustentabilidade ambiental e redução das emissões de carbono. Parágrafo 3º. Observado o disposto neste artigo, caberá aos estados e ao Distrito Federal a decisão quanto à aplicação dos recursos de que trata o caput. Parágrafo 4º. Os recursos de que trata o caput serão entregues aos estados e ao Distrito Federal de acordo com coeficientes individuais de participação, calculados com base nos seguintes indicadores e com os seguintes pesos. Inciso 1º. População do estado ou do Distrito Federal, com peso de 30%. Inciso 2º. Coeficiente individual de participação do Estado ou do Distrito Federal nos recursos de que trata o artigo 159, inciso 1º, alínea A, da Constituição Federal, com peso de 70%. Parágrafo 5º. O Tribunal de Contas da União será o órgão responsável por regulamentar e calcular os coeficientes individuais de participação de que trata o parágrafo 4º. Artigo 160. É vedada a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos, nesta seção, aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, neles compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Parágrafo 1º. A vedação prevista neste artigo não impede a União e os estados de condicionarem a entrega de recursos. Inciso 1º. Ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Inciso 2º. Ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, incisos 2º e 3º. Parágrafo 2º.
os contratos, os acordos, os ajustes, os convênios, os parcelamentos ou as renegociações de débitos de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas nos fundos de participação ou aos precatórios federais. Artigo 161. Cabe à lei complementar. Inciso 1º. Definir valor adicionado para fins do disposto no artigo 158, parágrafo 1º, inciso 1º. Inciso 2º. Estabelecer normas sobre a entrega dos recursos de que trata o artigo 159, especialmente sobre os critérios de rateio dos fundos previstos em seu inciso 1º, objetivando promover o equilíbrio socioeconômico entre estados e entre municípios. Inciso 3º. Dispor sobre o acompanhamento, pelos beneficiários, do cálculo das cotas e da liberação das participações previstas nos artigos 157, 158 e 159. Parágrafo único. O Tribunal de Contas da União efetuará o cálculo das cotas referentes aos fundos de participação a que alude o inciso 2º. Artigo 162. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios divulgarão, até o último dia do mês subsequente ao da arrecadação, os montantes de cada um dos tributos arrecadados, os recursos recebidos, os valores de origem tributária entregues e a entregar e a expressão numérica dos critérios de rateio. Parágrafo único. Os dados divulgados pela União serão discriminados por Estado e por município. Os dos Estados, por município.